Olá, meu amigo, e daí? Como é que você está? Tudo bem? Tem lido a sua Bíblia? Que bom que você tem lido a Bíblia todos os dias, como a gente tem falado aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Não tem lido ainda? Olha, não deixe de tomar a iniciativa de ler a Bíblia todos os dias, porque a palavra de Deus, como o próprio nome diz, a Bíblia é a voz de Deus falando ao nosso coração. Então aqui na TV Novo Tempo tem vários programas legais, bons programas com pastores que transmitem a palavra de Deus. Você tem o pastor Arilton, o pastor Luiz Gonçalves, pastor Ivan Saraiva e outros pastores que apresentam a palavra. Mas você não pode se contentar só com esses programas, por melhores que possam eles ser. Você precisa ter o teu momento com Deus, para ouvir a voz de Deus, para escutar a voz do Senhor, porque Deus fala com a gente, amigo, de duas formas. Deus fala com a gente através da Bíblia, não é? Que é a sua carta de amor para cada um de nós, mas também Deus fala conosco através da voz da consciência. Então Deus fala conosco quando a gente tem assim uma ligação íntima com Ele, quando a gente aprendeu a conviver, a andar com Deus. Então a gente começa a detectar a voz do Senhor falando ao nosso coração. Você sabe que nós precisamos buscar a Deus de manhã, bem cedinho, mas a gente precisa desenvolver o hábito de andar ao longo do dia com Deus. Enquanto andamos nas ruas, enquanto realizamos uma transação comercial, enquanto fazemos uma ligação, enquanto vamos comprar alguma coisa, enquanto vamos vender algo, enquanto estamos realizando o nosso trabalho para o patrão ou enquanto estamos coordenando o serviço dos funcionários, nós podemos falar com Deus. Deus está sempre com a gente e em alguns momentos, de maneira mais íntima, mais especial, Ele quer estar também nos abençoando. E esse momento é o da oração. É quando a gente fecha o olho e nada nos distrai. Por que a gente fecha o olho? Na verdade, a gente pode orar com os olhos abertos. Na verdade, os profetas, os povos do Antigo Testamento, dos tempos bíblicos, muitos deles, a maioria, oravam com os olhos abertos, olhando para o céu, para o alto, estendendo as mãos para o céu, inclusive. Mas fechar os olhos é uma atitude que impede a gente de olhar para outras coisas e a gente fixa o pensamento no Senhor. Vamos fazer isso agora? Querido Pai, fixamos nossa mente e nosso pensamento em Ti, para ouvir agora a Tua voz através da Tua palavra. Então fala com a gente. Em Teu nome oramos. Amém. Muito bem, vamos seguindo então o estudo da palavra de Deus. Hoje estamos na sequência lendo Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9. E o capítulo aqui, ele fala de diversos assuntos diferentes. Por exemplo, ele tem uma visão que mostra a preservação de um remanescente, mas também fala da destruição dos ímpios, né? Dos que haviam se afastado do Senhor. E também há uma orientação que mostra que não adianta suplicar em favor daqueles que não querem receber as bênçãos, ou seja, aqueles cuja a porta da graça já foi fechada. Então vamos dar uma olhada dos versos 1 até o verso 11. Veja ali, Ezequiel 9. Então ouvi que gritavam em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora, e entre eles certo homem vestido de linho com um estojo de escrever à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Na sequência, a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou do querubim, o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrever à cintura. Ele disse: passa pelo meio da cidade, passa pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então veja, ele deveria marcar aqueles que não se conformavam com a impiedade, que não se conformavam com a maldade, que não se conformavam com aquilo que é ruim. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai os velhos, os moços, as virgens, as crianças, as mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram os anciãos que estavam diante da casa, e ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios, e saíram e mataram na cidade.
Havendo eles matado, ficando eu de resto, caí com o rosto em terra e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se ao caso que destrua todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça, e eles dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei, porque sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a sua cintura estava o estojo de escrevedor, ele relatou dizendo: Fiz como me mandaste. Uau! Aqui nós temos uma figura de juízo, né? Os idólatras são mortos, e uma visão também sobre a destruição iminente de Jerusalém. No verso 1, o Deus de Israel vinha falando com Ezequiel e ele viu a glória do Senhor. Agora o profeta deveria anunciar a destruição aos pecadores, aqueles infiéis, maus, idólatras, que haviam se afastado do Senhor. O sentido literal do termo aqui é que é aqueles que têm armas, aqueles que têm comando, consequentemente poder, os guardas da cidade. Né? O termo também pode significar aqueles os quais pesam acusação excessiva. Esse tipo de sentença ele é utilizado com frequência para descrever atitudes negativas, como lá em Isaías capítulo 10. Ali aparece a figura de um homem entre eles. Provavelmente ele era além daqueles 6, somando 6 escolhidos como os algozes, e mais outro representando a presença e a pureza do Deus Santo, que é digno de separar alguns para o julgamento e poupar outros para a destruição. Depois, no versículo 3, fala da glória do Deus de Israel, que se levantou do querubim que estava ali. A gente não sabe muito bem ao certo se o querubim nesse trecho tem a ver com os querubins da Arca do Concerto, que estava no lugar santíssimo, ou com os querubins sobre as rodas, aquelas rodas móveis que Ezequiel viu lá no capítulo, que é mencionado no capítulo 10 e no 1 também é mencionado. De qualquer maneira, o trecho descreve a glória de Deus abandonando o templo. Depois, partindo de Jerusalém e em seguida partindo de Judá. Né? Desde o capítulo 9 até o 11 vem falando sobre isto. E o capítulo fala de marcar com um sinal as testas daqueles, lá no verso 4, né? Daqueles que são fiéis. Sabe que o verbo traduzido como marcar aqui corresponde à letra do alfabeto hebraico, que no tempo de Ezequiel se assemelhava a um X. Então, os marcados na testa seriam homens que suspiravam, que reclamavam, que não suportavam as abominações da idolatria. Então, as pessoas que demonstravam um genuíno arrependimento, aversão pelo pecado, ou seja, foram separadas daquelas de coração duro. Aqui era como se era o juízo de Deus. No tempo do fim, antes de Jesus voltar, também os justos serão separados dos ímpios, e quando Jesus vier, haverá uma separação clara entre os que serão mortos na volta de Cristo, os ímpios, e os que serão salvos, transformados. Mateus capítulo 25 fala disto, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 em diante fala disso, e 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 em diante, Apocalipse 20, são textos que falam que na volta de Cristo os justos serão transformados num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os ímpios serão destruídos e condenados para sempre. Então, isso que aconteceu aqui era, poderíamos dizer, uma pequena demonstração daquilo que acontecerá de maneira grandiosa na volta de Cristo. E é hoje o tempo para nós tomarmos a decisão. Hoje é o tempo para nós decidirmos de que lado nós estaremos. Hoje é o tempo para nós decidirmos estar do lado de Cristo e sermos salvos na sua segunda vinda. Hoje é o dia para nós dizermos: Senhor, eis-me aqui, toque meu coração, toca na minha vida, transforma meus hábitos, livra-me das tentações, muda meu caráter. Hoje é o dia para nós fazermos a escolha certa. No verso 6 e 7 fala do meu santuário. Comece pelo meu santuário. Ou seja, os líderes espirituais, né, que eram corruptos, estavam praticando idolatria, a imoralidade dentro do templo. E o juízo começaria com eles, porque os líderes temos maior responsabilidade perante o povo. Então, os líderes fizeram com que a nação se afastasse de Deus, pelo seu exemplo, pelo seu ensino, e agora o juízo começaria por eles.
E há ali a declaração, né, de Deus: vocês contaminam a casa de Deus, vocês enchem os átrios de mortos, né? E sair, ou seja, implicava realizar a execução de todos no templo e deixar todos ali caídos. É uma figura de juízo. Claro que isso foi realizado por Deus, por um Deus que conhecia o coração de todos que estavam ali, conhecia o futuro, conhecia o presente, e Ele é capaz, somente Ele, de aplicar o juízo. Nós não somos autorizados, em momento algum, como seres humanos, para aplicar ou fazer justiça com as nossas próprias mãos. É Deus quem realiza o juízo no momento certo, da maneira certa, com as pessoas certas. Cabe a nós sermos fiéis ao Senhor. Na sequência, você percebe no verso 11, por exemplo, que há aqui uma declaração do profeta quando ele diz o seguinte, ele diz assim: eis que o homem que estava vestido de linho, cuja cintura estava o estojo de escrever, o escrevedor, ele relatou dizendo: fiz como me mandaste. O relatório de julgamento foi levado a Deus por um homem que estava vestido de linho, em cuja cinta estava o tinteiro. Né? Isso também está lá nos versos 3 e 4. Que surge como um justo prestador de contas, ou seja, fiz como me mandaste. O remanescente é um povo que reconhece sua necessidade. Eles são um povo submisso em busca do Senhor de todo o coração. E também, como este homem vestido de linho, devem dizer: Senhor, eu me rendo em tuas mãos, eu quero cumprir as suas ordens e fazer tudo o que o Senhor me mandou. A obediência, a fidelidade aos mandamentos de Deus nos abençoará, e a infidelidade fará cair sobre nós a condenação. Deus hoje nos dá a oportunidade para decidirmos sermos fiéis. O que você vai escolher? Eu escolho Jesus. E você? Vamos orar por isso? Querido Pai, queremos orar pedindo Tuas bênçãos e força do Senhor para sermos fiéis. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito e nos ajuda nesta escolha. Em Teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, amigo. Lembre-se, seja revivado por Sua palavra sempre.